Alô, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Miguel. Tenho gravado alguns vídeos para transmitir algum conhecimento da Palavra de Deus, de acordo com a instrução do Evangelho que diz: de graça recebestes, de graça dai. Então eu procuro fazer isso dessa forma, porque todos têm o direito de adquirir o conhecimento da graça de Deus. Eu gostaria também de contar o que Deus fez na minha vida. Gostaria de dizer para você que você está olhando para a pessoa mais fracassada que você já conheceu em toda a sua vida. O pior derrotado, o pior fracassado. Alguém para quem nada dava certo. Muito sonhador desde criança, fiz planos, tinha ambição, desejava ser alguma coisa, desejava poder fazer alguma coisa, mas nada dava certo. Dos meus 5 irmãos, eu fui o único que teve vontade de estudar, mas não foi permitido, porque eu teria que trabalhar na lavoura. E não era uma lavoura nossa, era a lavoura dos outros, né? Meu pai era boia fria e me levou com ele para trabalhar na lavoura dos outros como boia fria, fazendo todo tipo de trabalho que aparece na roça. Até com esterco de galinha eu cheguei a trabalhar, com veneno, com ferramentas pesadas diversas vezes, mesmo na mais tenra adolescência. E a opção que foi dada a mim foi essa: trabalhar durante o dia e, se quisesse, estudar à noite. Teria que ajudar a manter a família como todos os demais, muito justo. Mas foi muito difícil para mim. Quando eu era criança, aos 8 anos de idade, minha família veio do sítio para a cidade. Eu era uma pessoa muito complicada, muito problemática, eu era muito tímido, tinha um complexo de inferioridade incrível, como eu nunca vi ninguém, jamais. Me sentia o último em tudo, me sentia o menorzinho, não tinha coragem nem de fazer amizade com os meninos da minha turma. Mas um espírito religioso despertou dentro de mim e me fez sentir vontade de ser padre. Começamos a frequentar a casa paroquial, eu e meus irmãos, mas eu levado pelos meus irmãos, porque era muito tímido. Comecei a sentir desejo de ser padre. Eu comecei a frequentar a casa do catecismo, tinha 9 anos de idade, e eu comecei logo a sentir toda essa religiosidade tomando conta de mim. Eu disse para minha mãe: eu quero ser padre. E ela foi conversar com o padre, ele mandou falar com uma mulher que era encarregada desses assuntos, e ela foi encaminhando, e quando eu menos esperava, recebi na minha casa a visita do padre Jacó, que era o diretor do seminário de Ribeirão Preto. E ele veio falar comigo e perguntou para mim se era verdade que eu queria ser padre. Ele disse que sim. Eu não sabia o que eu queria apenas a religião. Tinha um espírito religioso muito forte. E ele disse para mim que eu não poderia ir, porque eu tinha apenas 11 anos de idade. Eu estava terminando a 4ª série, e ele disse para mim: quando você terminar a 6ª série, então eu venho te buscar. Eu disse: tá bem. Continuei estudando. Se eu tivesse ido naquela época, talvez eu fosse um padre até hoje. Não sei, talvez fosse. Mas o fato de não ter ido naquela ocasião criou uma nova circunstância na minha vida. Fui para a 5ª série, que hoje é 6º ano. Fui para a 5ª série com muita esperança, com muita vontade de vencer, de viver, de me tornar um padre. Eu já rezava toda a missa só com a ajuda do catecismo, sozinho. E eu fiz a 5ª série, e eu fui para a 6ª série, e quando cheguei na 6ª série, eu tive alguma dificuldade em matemática. Comecei a ter dificuldade, comecei a achar muito difícil e não fazia os exercícios que era tarefa de casa. E a professora me chamou um dia e perguntou: por que você não está fazendo essas tarefas que eu estou passando? E eu disse: olha, eu não sei fazer. Ela disse: então você precisa de alguém para estudar em casa com você. Com quem você pode estudar? Eu não tinha amizade com ninguém. Eu disse: eu não sei. Ela falou: nossa, eu vou arranjar alguém, peraí. Valdir, você pode?
José, você pode? Marcos, você pode? Marlene, você pode? Ninguém podia, ninguém queria, porque ninguém tinha amizade comigo, ninguém queria se aproximar de mim. Eu era muito tímido, muito fechado, muito calado. Então ela disse, então faz o seguinte, amanhã você vai na minha casa e eu vou te dar aula. Muita bondade dela, mas eu morria de vergonha, eu não iria. E ela mandou, eu tinha um espírito tão subserviente que no outro dia de manhã eu peguei o meu caderno, meu lápis, e eu fui até a casa dela, mas eu não chamei porque eu fiquei com vergonha. Então eu dei a volta pelo quarteirão e voltei para casa. E à tarde, na sala de aula, ela perguntou para mim, por que você não foi? Eu disse, eu não sei onde a senhora mora. Eu sabia sim. Aquela professora tinha sido minha professora de catecismo, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Ela era gêmea com uma outra que dava aula de desenho na época. E agora era professora de matemática. Então, quando foi no outro dia, eu saí de manhã para fazer a minha parte de novo, né? Saí da volta pelo quarteirão da casa dela e voltar para casa. Eu encontrei o Marcos na rua. O Marcos falou, você tem na casa? Sim. Eu falei, então eu vou te levar lá. Então não teve como eu fugir dele, não teve como escapar. E eu fui com ele, chegou lá, ele chamou ela saiu. Olha, vim trazer o Miguel aqui. Ela falou, muito obrigado. Levou eu para dentro, tinha um quartinho lá no fundo da casa dela, onde ela guardava o material dela. E me pôs ali em volta da mesa, passou alguns exercícios para fazer, foi buscar uma xícara de leite, um pedaço de pão, e eu morria de vergonha de tudo isso. Então eu disse que não queria porque eu não podia comer isso, inventei 1000 histórias que tinha vergonha. Mas ali eu comecei a perceber que todo dia de manhã eu teria alguém para me dar atenção, alguém, uma coisa que eu não tinha em casa, alguém que ia conversar comigo, ia saber da minha vida, alguém que tinha vontade de me ensinar. Alguém tinha vontade de ensinar e eu não tinha nada disso em casa, então aquilo despertou minha atenção. Eu tinha apenas 12 anos de idade, uma tremenda carência afetiva e um complexo de inferioridade muito grande e uma grande admiração pelos meus professores. Apesar de muitos deles dar bronca na gente, né? E alguns até bater, naquele tempo a gente apanhava de professor por qualquer motivo. E eu me acostumei com aquilo, e quando chegou as férias de julho, eu estava tão acostumado a sair todo dia de manhã e ir lá na casa dela receber aquela aula de matemática que eu ia todo dia, sabe? Acho que ela ficava pensando, como é que eu vou me livrar desse quarta-feira agora? Não tem jeito, né? Todo dia de manhã ele vem aqui. Aí quando chegou as férias eu fui assim mesmo, sabe? Eu encontrei com ela no meio do caminho. E a irmã dela vinha com uma mala cada uma, porque elas iam viajar não sei para onde. E eu escondi atrás do poste e acredito que elas não me viram. Fui esgueirando atrás do poste enquanto elas passavam e elas seguiram o caminho delas, tomaram o ônibus e foram embora. E eu voltei para casa, imaginando as férias chegaram, então agora nada mais de tudo, vou me divertir. Voltei para casa, guardei o caderno, peguei as bolinhas de gude e saí para a rua para jogar com as crianças, mas alguma coisa não estava bem. Eu não me sentia bem. Eu estava triste, o coração pesado, angustiado e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Aí de repente eu percebi que eu estava gostando daquela professora, eu estava sentindo saudade dela. Então eu voltei para dentro de casa e eu não fui mais brincar com as crianças. Fiquei esperando acabar as férias para voltar às aulas e voltar a ver aquela professora. E quando chegou o mês de agosto, as aulas começaram, eu voltei para a escola e toda tarde eu estava lá assistindo a aula dela e eu nem sabia mais o que tinha sido feito da minha vocação. Eu só sabia que eu queria desfrutar aqueles momentos que eu tinha ali. Só que eu não percebi que o ano passou tão rápido. E o fim do ano chegou e acabaram as aulas e eu tive novas férias que eu teria que esperar para depois começar as aulas de novo para tornar a ver ela no outro ano. E todo domingo eu ia na missa de manhã, ia à noite, porque se ela não fosse de manhã ela ia à noite, eu ia no sábado à noite também. E eu não queria estar sempre em contato com ela de alguma forma. Mas quando começou o novo ano, em 1973, uma coisa que eu tinha esquecido aconteceu. O padre veio me buscar. O padre Jacó veio me buscar para levar para o seminário. E eu gostaria de dizer não, mas eu tinha medo demais do meu pai para falar não. Então eu fui.
Eu fui para Ribeirão com as minhas coisas, eu fui com o coração pesado, mas eu tinha que ir. E acho que interiormente eu pensava, vou esquecer disso, vai passar. E quando eu cheguei no seminário, nossa, que vida boa que a gente tinha ali, muita fartura, muita abundância de tudo, tinha bibliotecas, tinha instrumentos de música, violão, piano, tanta coisa, tinha uma capela, a gente rezava todo dia de manhã naquela capela, antes do café da manhã, tinha uma piscina, tinha várias quadras de futebol, basquete, vôlei, tinha uma quitanda, tinha um lavador de carro, tinha tanta coisa naquele seminário. Eu fui me adaptando. Começaram as aulas e eu estudaria à noite na então Escola Estadual Alcides Correia. Ficava coisa de 2 ou 3 quilômetros longe do seminário. Eu ia sempre sozinho. Só que eu não estava sozinho no seminário. De Viradouro tinha ido 2 amigos meus, o Zé Assis e o Paulo César Zanata, que os 2 eram primos e eram da minha idade, eram conhecidos, e eu contei para o Zé Assis que eu gostava da professora. E os meninos, eles são muito insensíveis, eles zombam das pessoas, eles riem, eles não se preocupam com o sentimento das pessoas, eles são muito insensíveis. Aí nós chegamos no seminário, começamos a nossa vida, e quando começou as aulas eu senti um baque no coração, porque o meu professor de matemática era um sujeito enorme, com um baita bigodão, que não tinha nada a ver com a professorinha que eu deixei para trás. E a saudade doeu muito. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha como voltar. Então quando a gente não tinha aula nos fins de semana, sábado e domingo, à noite, eles iam para a sala de televisão, se reuniam ali para assistir televisão, e eu ia para a sala de recreação, ficar ouvindo um toca-disco, ali tinha umas músicas muito tristes ali, eu ficava ouvindo, curtindo minha solidão, minha tristeza ali, né? E tinha uma música orquestrada, Concerto para o Verão. Eu ouvia aquilo e lembrava constantemente dela. Tinha uma música do Moacir Franco, Cartas na Mesa, era tudo música triste, música de fossa, eu ficava ali curtindo aquela ali, naquela solidão. E numa noite daquelas, eu estava ali sozinho no escuro, ouvindo música, e o Zé Assis estava lá assistindo televisão, ele veio correndo onde eu estava e falou, Miguel, vamos lá na sala da televisão, que você vai ver a professora que você gosta, está na televisão, está numa novela. E eu, muito bobo, muito ingênuo, corri atrás dele para ver se era verdade. Quando cheguei lá, estava começando a passar a primeira versão da novela Mulheres de Areia. Quem contracenava era a Vilma. E tinha o papel das gêmeas, Ruth e Raquel, e eu vi as duas ali e comecei a pensar que, porque elas tinham uma certa semelhança, falei, meu Deus, como parece, deve ser ela mesmo, será que é ela? E voltou aquela lembrança, eu comecei a ficar desesperado e triste, angustiado de novo, me isolei mais ainda, e além disso, alguns colegas de seminário que criavam problema toda hora, alguns encrenqueiros, inclusive um do Paraná, ele começou a criar problema comigo, o padre Jacó me chamou a atenção, eu não sabia me defender, e aí quando foi um dia eu fui falar com ele, falei, padre, eu quero voltar para minha casa. Ele disse assim, por quê? Eu falei, eu não estou me adaptando. Ele falou, eu acho que você é muito criança e você precisa realmente voltar, terminar a 8ª série, e depois então você vem e aí você fica com a gente. Eu disse, tudo bem, foi uma beleza. Acho que ele já estava esperando mesmo que eu pedisse para ir embora, para ele me despachar. E eu fui embora. Ele arrumou a perua Kombi dele, pôs minhas coisas dentro, ele veio me trazer em casa. Eu vim ansioso para estudar com a minha professora, e cheguei e corri lá à tarde no ginásio e levei os papéis para fazer a matrícula e peguei o horário, e no outro dia a aula de matemática seria a 3ª aula. Então eu fui de manhã, 7 horas da manhã, entrei numa turma de pessoas mais velhas, repetentes, e bagunçavam muito. O professor saía da sala, eles levantavam, andavam, e quando o professor chegava era o máximo do respeito. Não era que nem hoje, né, que essa bagunça, essa falta de educação, era respeito. Então mesmo os bagunceiros respeitavam. O professor chegava, eles silenciavam, ficavam quietinhos, e passou a primeira aula, a segunda, os professores perguntaram por que eu voltei, eu timidamente respondi alguma coisa, fiquei esperando a 3ª aula. Quando terminou a 2ª aula, o pessoal levantou e começou a bagunçar. Eu falei, daqui a pouco ela deve estar chegando, vou esperar que eu ver ela já.